E para motivar esse nosso encontro, cujo tema é comunicação, o sistema e comunicação, eu pedi que fosse separado para depois unirmos as duas palavras, nós temos um pequeno vídeo que nós preparamos para a apresentação do sistema de comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro para uma comissão da Conferência Episcopal Alemã, que participou aqui no Brasil, então, do Multicom, e depois veio até o Rio de Janeiro, também para conhecer um pouco mais da nossa estrutura de comunicação, que nós hoje já podemos chamar de sistema de comunicação. Então, eu convidaria todos agora, diria para o nosso amigo, fazer então a projeção desse breve filme, para que pudéssemos, assim, nos contextualizarmos no que significa a comunicação hoje na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O que entendemos por sistema de comunicação, o que entendemos por ação pastoral da comunicação, tá bom? Então é um filme que, acredito, já vai trazer para nós alguns questionamentos e certamente há de nos ajudar também no desenvolvimento das nossas ideias. Mundialmente conhecido como uma cidade maravilhosa, um cartão postal para o mundo. Mas em contraste com tamanha beleza, há também a marca negativa, característica das grandes cidades. Violência, desigualdades e pobreza marcam o nosso povo. Nesse contexto surge a fé, a devoção, a esperança de dias melhores e o abraço acolhedor do Redentor. Peça sua proteção. A Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro leva a coragem e a determinação do seu padroeiro para o povo e anuncia dia após dia que há alguém para nos abençoar. Esse anúncio, missão de todo católico, é feito através de um olhar, um sorriso, um gesto, um abraço, mas também através das ferramentas modernas de comunicação que permitem alcançar todas as pessoas em qualquer lugar. A evangelização começa pela própria vida, pelo testemunho da própria vida, mas deve chegar em todos os cantos. E para isso a igreja sempre utilizou meios de comunicação. No passado pode ser arquitetura, canto gregoriano, no passado recente rádio, televisão, jornais, revistas. E sabemos que hoje, através das mídias sociais, tem sido uma oportunidade de chegarmos em todos os campos evangelizando. Comunicação não pode se reduzir aos instrumentos técnicos de produção e transmissão de mensagens, mas deve contemplar o processo de relacionamento entre os seres humanos. No decorrer do tempo, nós percebemos que o vicariato não poderia ser apenas aquele que administraria os meios, mas nós procuramos integrar todas as partes que já existiam, principalmente os meios que já existiam na Arquidiocese, fazendo do vicariato, na verdade, um grande sistema, ou o vicariato tendo sob sua orientação um sistema de comunicação. Com isso nós procuramos integrar todos os meios e colocando todos os meios sob a responsabilidade do que nós chamamos de uma fundação catedral. A Arquidiocese do Rio possui 4 veículos de comunicação, tendo a Rádio Catedral como o mais antigo. Há 22 anos no ar, mistura música, orações e programas informativos. A gente tem uma programação que atinge desde os jovens, os adultos, os mais velhos. A gente tem uma programação 24 horas, ou seja, nós produzimos o nosso material, aquilo que a gente quer colocar no ar. É claro, sempre com um plano de fundo da evangelização, sempre com um plano de fundo levando a mensagem de Deus àqueles que sintonizam a Rádio Catedral 106,7 FM. O jornalismo da Rádio Catedral nasceu junto com a emissora em 1992. A proposta de difundir a fé sempre esteve atrelada a informar o ouvinte sobre os principais acontecimentos da cidade, do país e do mundo.
Dessa forma, as notícias são intercaladas ao longo da programação da emissora. Nós recebemos notícias mais variadas, vertentes, então não é só assunto de igreja, nós temos política, nós temos economia, é bem variado, um leque de informações e sempre com essa necessidade de formar o ouvinte. 11h57. E no Rio, vigilância sanitária. Na mídia impressa, o Testemunho de Fé, há mais de 20 anos, noticia semanalmente os acontecimentos da igreja no Rio, com reportagens, artigos e fotos, e está sempre se atualizando. Entre os vários meios de comunicação que a Arquidiocese do Rio de Janeiro possui, o Testemunho de Fé já existe há mais de 20 anos, sempre procurando se atualizar e mostrando o rosto dessa arquidiocese, que é rica em eventos, em celebrações. Já na mídia digital, a Arquidiocese do Rio criou um site em 1996 por ocasião do Encontro Mundial do Papa com as Famílias. Aos poucos, esse site foi sendo construído e alimentado. Mas, em 2008, a Arquidiocese firmou um acordo com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que ficou responsável pela criação de um portal. Assim, acabaria a velha estrutura do site antigo e haveria a tão falada convergência de mídia. Nós temos sempre um desejo de falar a toda a comunidade, a toda a realidade, a toda a metrópole do Rio de Janeiro. Quando falamos de redes sociais, temos a atenção de, junto com diversos profissionais da área de comunicação, alcançar as pessoas, surpreender as pessoas, mostrar uma nova cara de igreja, uma igreja que fale a modernidade, uma igreja que fale às pessoas, mesmo as teses não religiosas. Então, dentro de tantos valores humanos e princípios, não apenas cristãos, mas embasados numa sociedade, nós queremos levar a tolerância e tantos valores que acrescentem às pessoas. A Web TV Redentor surgiu no contexto do vicariato, sob a perspectiva de uma comunicação mais atual e dialógica com o lema, através da internet, evangelizar além fronteiras. A Web TV Redentor surgiu na prática, com as transmissões ao vivo das celebrações do Dom Orani, com a cobertura jornalística dos principais eventos da Arquidiocese do Rio, e agora, depois de um grande planejamento, de ver os erros e os acertos, a gente está lançando em agosto um novo site, uma nova programação, mais entretenimento, mais programas com informação, com formação, para evangelizar o nosso espectador através da internet. A comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro não se restringe aos veículos, mas abrange o Cristo Redentor, ações sociais, assessoria de imprensa e diálogo com outras emissoras, como a Rede Vida de televisão e TV Brasil. O Cristo Redentor é o púlpito do Brasil. A partir do nosso santuário, nós podemos comunicar as belezas e as maravilhas da cidade e da Igreja Católica em nossa cidade. Acompanhando a evolução digital em uma igreja que se comunica com os jovens, a Arquidiocese do Rio se faz presente nas mídias sociais, conquistando cada dia mais seguidores. Um marco de avanços para a comunicação foi a Jornada Mundial da Juventude. A Arquidiocese somou o comitê organizador local na preparação do evento e na cobertura de todos os atos da primeira viagem apostólica de Francisco. Irmãos e amigos, bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. A Igreja busca uma nova mentalidade de evangelização fora dos muros, ou seja, a religião não mais pensada apenas no ritual do domingo, nas missas e nos templos, mas como parte do dia a dia das pessoas. Esta apresentação que nós temos hoje como sistema de comunicação na Arquidiocese do Rio de Janeiro, eu preferi trazer este vídeo porque assim poderíamos ter uma visão de conjunto de cada parte que constitui o sistema. E eu gostaria de começar a minha fala justamente por uma observação etimológica. Quando pensamos ao sistema, vamos pensar a sua raiz grega, pensamos a systemi, que em italiano vai dar riunione ou reunião. Então pensamos
Sistema é, segundo um especialista em comunicação, o dicionário, professor Rabassa, ele vai falar do sistema enquanto conjunto integrado de normas, material e pessoas engajados a um planejamento de comunicação, de modo a estabelecer uma unidade de mensagem, evitar a dispersão de meios e esforços da visão geral e integral dos problemas e maior flexibilidade na consecução dos objetivos. Esta definição é dada pelo professor Roberto Rabassa em seu dicionário de comunicação. E a definição acho bastante sugestiva, apesar de encontrar já na definição algo que nós chamamos no passado de uma dimensão funcionalista na comunicação. Isto é, quando então a comunicação começa seu processo de desenvolvimento, implicando ou trazendo para si tecnologias, ela começa a se comparar às ciências empíricas. E aqui encontramos o mesmo que víamos na psicologia, o ismo, um psicologismo, ou seja, procurar reduzir a capacidade intelectual ou cognitiva do homem, ou a consciência do homem, aos atos psíquicos do homem. Então, conhecimento seria isto. Então, isso é afirmado por Brentano e depois é seguido por Edmund Husserl, numa primeira fase. Em seguida, o Husserl vai superar esse psicologismo, dizendo que não é possível que o conhecimento ele se limite apenas à análise de atos psíquicos. O conhecimento é muito mais do que isto. Estaríamos num fechamento do homem sobre a sua capacidade cognitiva. Nós estaríamos repetindo aquilo que vem chamado como doença do ilumínio, do idealismo, isto é, o solipsismo, o eu que se fecha em si mesmo, procurando encontrar a verdade em si. Isso vai nos levar a uma loucura, né? Vai nos levar àquilo que depois vamos ter, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, que é um fechamento total de um homem em suas ideias e infelizmente, utilizando-se de recursos de persuasão para incutir aquela sua ideia. Então, de fato, é um perigo, não é pensar uma coisa desse tamanho. Não é? Quando penso o sistema agora não apenas como essa primeira atitude funcional, ou essa primeira atitude empírica, ou que corresponda à estrutura mesma sistêmica da natureza, mas já pensamos agora na modernidade. A ideia de sistema vai ligada à razão humana, porque a razão humana é que toma agora a frente da discussão filosófica. Pensamos isso já a partir mesmo do século XIV com Guilherme de Ockham. E em Guilherme de Ockham, todos já conhecemos bem, o franciscano, que vai nos dizer: não multipliquemos o indivíduo quando não há necessidade de multiplicação, a famosa navalha de Ockham. E seguindo essa mesma linha, vamos ter o grande pai da modernidade, René Descartes, que vai colocar a razão, a subjetividade, como um elemento capaz de fundar tudo aquilo que até então era tido como verdade. Gosto de sublinhar que René Descartes nunca teve a pretensão de combater a verdade. Ao contrário, Descartes era um grande católico, um bom católico, ele gostava da verdade. Porém, René Descartes queria experimentar a verdade, ele queria a certeza. Isso sim, isso ele queria. E a certeza ele só poderia conseguir através de uma metodologia que fosse suficientemente capaz de fazer com que ele chegasse ao seu objetivo. E a metodologia deveria ser aquela
tipo matemático. Então, matemática deve ser aquele substrato sobre o qual eu vou, então, desenvolver as minhas ideias. Eu não posso ter ideias que não sejam claras e distintas e dar andamento ao processo cognitivo e comunicacional, por consequência. E pensando ainda a modernidade e nela o tema da subjetividade, nós estamos diante de uma razão que agora é capaz de ser o crivo de todas as coisas. Tudo deve passar pela razão para ter a sua existência. É diferente da postura medieval, é diferente da postura clássica grega, quando então pensávamos uma essência convivendo com uma existência, ou então a Idade Média, uma relação da existência ou existências que estão subjacentes à grande existência de Deus. Nós contamos com o dado da revelação, com a tradição judaico-cristã. Agora não, agora é a razão que se coloca com toda a sua força, com toda a sua pujança, em dizer que através dela as coisas vão tomar corpo, vão ser. Então a primeira dúvida, como conhecemos, e a primeira certeza que René Descartes chega é o cogito ergo sum, que não é uma dedução, mas é uma intuição. Eu intuo imediatamente quando o ato de pensar que eu sou. E disso eu não posso fugir. E por quê? Porque pode existir um gênio maligno enganador, capaz de me enganar. E aqui eu digo que René Descartes, em conversas íntimas de colegas com Galileu Galilei, ele teve medo. Ele teve medo. Medo porque ele sabia muito bem que se continuasse a afirmar o que ele estava pretendendo através do gênio maligno enganador, ele também ia sentir um pouco de calor na pele. Ele não estava disposto a sentir isso. René, então, abre mão. De certa forma, é visto como se ele não levasse uma espécie de ceticismo radical. Mas eu prefiro ver aqui um recuo do autor. O autor recua porque ele sabe muito bem que as suas elaborações elas poderiam levar a conclusões não muito desejáveis e agradáveis para o momento. E René, então, admite que um gênio maligno enganador não pode existir. Deus deve ser bom e Deus deve ser verdadeiro. Mas deixa a prova da existência de Deus para depois. Depois da prova da existência do homem, do eu. O eu existe. E o eu existindo pode ser a garantia para a existência de Deus. E aí vamos seguindo até Kant, passando por Hegel, voltando ainda em Fichte, em Schelling, começando por Fichte, que nos dá o grande exemplo do que chamamos de idealismo psicológico, isto é, o eu que se pensa a si é o mesmo eu que se opõe ao seu próprio eu, o não eu. Então o eu cria o não eu, o eu cria o mundo, o objeto não existe, ou existe na medida em que eu mesmo me oponho a mim. Em alemão vai ficar Ich bin, bin ich, an sich, é o acusativo. Então o mundo lá fora não está muito lá fora, está dentro de mim. E esse, chamamos de idealismo psicológico, ele vai crescendo, passando por Schelling por um idealismo realista, até chegarmos a um idealismo absoluto, como foi o caso de Hegel, quando vai dizer que, de fato, o que existe, e é que a ideia do sistema aparece de maneira imensa. Hegel vai colocar na unidade que deve estar no topo e as partes, os universais concretos que vão se manifestando são realidades que necessariamente não dependem uma da outra, mas são realidades separadas e elas têm uma dependência direta com o absoluto. São chamadas de alienações do próprio espírito, o espírito que se manifesta, que se apresenta na história e em todos os sentidos, desde a matéria, desde a natureza, até mesmo o judaísmo, o cristianismo, tudo teria sido uma manifestação do espírito. Passando por Hegel, então, a ideia de essa tentativa, eu diria quase que já enciclopedística, de abraçar
todos os elementos ou toda a realidade, nós vamos para um momento em que a razão humana já não consegue mais se manter como o grande critério. É o que nós chamamos de pós-modernidade, que é quando a razão é criticada. Ela percebe que se frustra, ela não consegue atingir os seus objetivos, ela não consegue trazer a paz eterna, querida por Immanuel Kant, não consegue. Ela não consegue nem mesmo descobrir aquele grande fundamento de qual é a fundamentação divina que garante na minha razão prática, a minha ação moral. Deus não se coloca na razão pura, porque a razão pura não consegue falar nada de Deus, é impossível a razão falar de Deus. Somente o meu agir, somente a minha vida é capaz de insinuar um postulado que não pode ser provado. Seria Deus. Deus fica lá, é a garantia. Então o dever é que deriva dessa minha relação que vem com Ele, para que então comece a ser e comece a agir segundo o bem. Devo fazer o bem que a mim me compete, de tal forma que os outros reconheçam este bem como um valor. Aqui nós chamamos atenção para o universalismo moral de Immanuel Kant, que é muito atraente, mas também bastante perigoso. E ainda, acompanhando a história, nós vamos perceber aí na pós-modernidade que o homem não consegue abraçar a realidade como ele imaginava, do ponto de vista da razão, ou até mesmo do ponto de vista da religião. Ele não consegue. O homem, ele consegue perceber agora que existe, além de todo o seu desenvolvimento racional e grandes descobertas, ele percebe que há um quê maior dentro do seu próprio ser, o que a modernidade gosta de chamar de afetividade, não é? E hoje chamamos de inteligência emocional, inteligência afetiva. Então, com isso já vamos dizendo que o sistema, agora aproximando mais da comunicação, quando colocado ao lado da comunicação ou como um substantivo que venha para indicar algo específico da realidade comunicacional, ele começa a dizer que não pode mais ser entendido como um conjunto que tem elementos diferentes e que esses elementos diferentes precisam ter uma sinergia para, então, o sistema todo funcionar, né? Seria ainda muito mecanicista a visão do sistema. Eu falo isso porque, e por isso apresentei primeiro o vídeo sobre o sistema de comunicação na Arquidiocese, porque nós são pessoas que estão por trás dos meios, pessoas que estão por trás dos diferentes elementos que constituem o sistema. E aqui vamos abrir mão, vamos dar data vênia para Edgar Morin. Morin, ele vai dizer que é preciso humanizar o homem. Então, aqui ele chama atenção no âmbito da educação. É preciso olhar este homem de maneira mais humana. E olhar o homem de maneira mais humana, nesse sentido, no contexto que vivemos, em que a comunicação assume proporções maravilhosas, tecnologias as mais refinadas, desde a nanotecnologia a um iPad, a um belo aplicativo que me faça viajar ou até adquirir bens, ou até agora um aplicativo que estamos desenvolvendo para a Arquidiocese, que nos leve a uma evangelização, que aproxime mais o fiel da sua comunidade. Apesar de tudo isto, nós não podemos nos esquecer de que o homem é o elemento, é o referencial último e primeiro. Ele vai estar sempre como aquele a desafiar a lógica do sistema, a rigidez do sistema. Não adianta um bom sistema de comunicação se o homem não estiver bem.
Não adianta um ótimo locutor de rádio se eu, como padre, na minha sala brigo com aquele locutor. Ele não vai encostar bem a sua voz. Ele vai deixar fluir uma coisa que foge ao seu poder, à sua emoção. O homem é o contraponto do sistema. E é bom que seja assim. É bom. Porque não há sistema de comunicação perfeito. E com isso eu aqui fico feliz da vida. Então o cardeal nunca pode me contar isso. Mas, Marcos, eu quero um sistema de comunicação perfeito. Não, você nunca vai ter. Porque faz parte. Faz parte. Um sistema que vai se criando, um sistema que vai se ajustando, que vai se desenhando, tentando se ajustar o máximo possível daquela realidade em que ele se encontra. O Sr. Cardeal usou a palavra contemporâneo. Da vez passada eu falei aqui sobre o homem contemporâneo e minha tristeza diante das constatações a partir da reflexão de Giorgio Agamben sobre o homem contemporâneo. Dizia que o homem contemporâneo era um homem não mais ingênuo, um homem não sendo ingênuo, um homem que era capaz até de optar pelo mal. Porém, dias atrás, numa aula, nós fizemos algumas observações sobre este autor, Agamben, porque pensava um pouquinho no meu isolamento, e eu vi que quando Agamben propõe a ideia de um homem que, como projetado para o futuro, para o presente, e no presente ele se confrontava com uma escuridão, mas ele deveria, segundo Agamben, para ser contemporâneo, lançar-se naquela escuridão. Eu comecei a pensar em escuridão como buraco, não é? Como buraco. Os meus alunos estão aqui, eles ouviram já isto em sala de aula, e quando penso a isso, mesmo a escuridão, o buraco, eu vou ao limite. Indo ao limite daquilo que eu chamo de escuridão ou do buraco, eu vou encontrar alguma outra coisa. Agamben dizia que o homem, esse que nós chamamos de contemporâneo, ele fica cegado pelas luzes que vêm do passado, então ele não consegue enxergar. Eu já começo a pensar diferente. Não há tantas luzes que vêm do passado, Agamben, mas ele traz consigo, na verdade, são grandes trevas. Porque ele fica ofuscado, ele fica com tanta luz que fica cego, ele não consegue ter a coragem de se lançar naquele seu presente. Eu digo, de fato, ele não se lança, porque é mais cômodo para o homem estar onde ele estava. É mais cômodo. A comunicação precisa respeitar este homem que também faz esse movimento de ir e vir, ou de dizer simplesmente ainda não é minha hora. Lá chegamos à ideia de um homem indeciso. O homem contemporâneo seria um homem indeciso. E eu acredito que não só o homem contemporâneo de hoje, mas o homem contemporâneo da modernidade, o homem contemporâneo da Idade Média, o homem contemporâneo da patrística. Porque por contemporâneo eu estou pensando a todo aquele que é presente ao seu presente. Não existe homem contemporâneo. Porque se existisse, nós teríamos que deletar os que já existiram. Então eles não tiveram a apropriação do presente que viveram. No discurso da fala do seu cardeal, o que me chamou a atenção a igreja nunca deixou de estabelecer diálogo com o contemporâneo. Você está correto. O texto está correto. Perfeito. Nunca. Com cada contemporâneo, cada momento. Então, penso que unir sistema e comunicação é procurar hoje superar a teoria física, psicologista, fenomenista, também a teoria crítica de Frankfurt, que vai lá encabeçada por Hartmann ou por Adorno,
a escola inglesa, que também vai trazer um engajamento maior da comunicação ligado às artes e à vida social como tal, como um todo, né? Mas é chegarmos hoje e podermos revalorizar este homem que se percebe como um ser complexo. Por isso eu gostei dessa definição de sistema que o professor Rabassa dava, que era flexibilidade. Isto é, o sistema procura dar uma visão geral e integral dos problemas e maior flexibilidade na consecução dos objetivos. Flexibilidade. Hoje precisamos de flexibilidade. Jogo de cintura. Precisamos. Senão, não conseguimos comunicar nada a ninguém. E comunicação aqui nós estamos sendo como lançamento de informação. Isto não é comunicação. E essa afirmação não é minha, não. Essa afirmação já quem fazia era Paulo Freire. O Paulo Freire, ele gostava de dizer que, na verdade, quando nós estamos numa relação de comunicação, nós precisamos, e principalmente a comunicação a serviço da educação. Ele foi um crítico da educação via radiodifusão, e ele se colocou justamente aí para dizer, não é apenas assim, o homem, ele precisa ser envolvido, ele precisa estar coenvolvido, ele não pode ser apenas um destinatário, ele precisa fazer, hoje chamamos fazer parte do processo. Uma professora pode chamar isso de envolvimento. Comunicar é envolver-se com. Não tem jeito. Ou eu me envolvo ou não comunico. Deus se envolveu com a humanidade para poder se comunicar. Entendeu? Somente assim nós conseguimos entender o que Deus nos fala, porque Ele se envolveu conosco. Da mesma forma, a comunicação, por mais avançada que ela possa seja, ela precisa ser ou ter dispositivos tais que me levem ao envolvimento com o outro, com a vida, com a história. Então aqui, acredito que o mais importante é que nesse curso consigamos, eu já vi pelas palestras que serão dadas, importante ver o homem sempre como a grande referência que vai fazer a comunicação, que é o sujeito de comunicação, é também o destinatário de comunicação, é a grande máquina, entre aspas, que vai elaborar a bela engenharia mecânica que está por trás da comunicação, as mais sofisticadas de software que podemos encontrar, os mais elaborados, mas é o mesmo homem que vai desequilibrar o perfeccionismo na comunicação. Eu tenho muito medo do perfeccionismo na comunicação, porque com isso nós podemos voltar àquela postura de dominação, dominar pela comunicação, mesmo em nome da religião, que é o perigo pior. A religião não pode aprisionar e não pode dominar. Ela tem que ser libertadora. Eu nem entendi a palavra libertadora. No meio de eu falar a palavra libertadora, é um contexto bem propício. Deve libertar o homem, deve fazer com que o homem se sinta à vontade. À vontade com quem? À vontade com Deus. Se esse homem não se sentir assim, não serve. A religião, ela não vai atrair. Porque eu vou obscurecer o conteúdo da mensagem. O meu meio está falando mais alto. E ele, que de fato deveria ser comunicado, fica obscurecido. Ele não aparece porque eu me coloco na frente dele. Ele é bom, ele é generoso. Sabe o Papa pode dizer: padre, se você estiver emburrado, ou se você não tem muita paciência, não vá para o confessionário, pelo amor de Deus. Pelo amor não está.
Não há não, porque vai dar bronca no outro, porque um funcionário não é lugar de dar bronca. Não é? É lugar de mostrar misericórdia. Comunicar misericórdia. Comunicar amor. Comunicar perdão. Para isso existe confessionário. Não é mais lugar para eu botar o dedo e dizer, já passou. Eu, contemporâneo, não suporta. O homem de hoje não. Ele se levanta todo mundo, vai embora e pronto, acabou. Vamos para outro lugar. Ah, mas então o senhor quer fazer uma religião que seja adequada a cada sujeito? Não. Então, estamos falando de outra coisa. Estamos dizendo que o homem, ele não é essa peça rígida ou matemática que nós gostaríamos que fosse. Não é. Ele é sinuoso e de acordo com o seu tempo. Então, ao pensarmos a realidade do sistema de comunicação, mesmo eu trabalhando à frente desse sistema, como um dos responsáveis do sistema, eu tenho procurado sempre conversar. O diálogo é uma das, eu diria, uma das ferramentas, acho interessante, rudimentar, mas básica, para você quebrar a prepotência do sistema. Conversar com o outro, ouvir. Nós criamos lá no nosso sistema de comunicação momentos recreativos. Não é? Pega a bola, joga a bola. A coisa faz isso e dá certo. Dá certo, pegar, dá certo. Vai de bermuda. É como se estivesse em casa. Tem gente que monta um pequeno quartinho em casa, se estivesse lá, um quartinho dele. E conversa com o outro, aí quando tem um horário que vai jogar ping-pong, não, lá não joga ping-pong não, porque não dá, joga ping-pong, não tem espaço. Mas já fazemos coisas interessantes, cuidamos da pessoa, cuidamos dos trabalhadores da comunicação. Eu preciso fazer isso. E de uma iniciativa no Vicariato para a Comunicação, nós conseguimos atingir inclusive a administração. Nós temos que trabalhar aqui, RG, nós temos que trabalhar essa dimensão da pessoa, nós temos que trabalhar o pessoal, nós temos que entrar no humano, temos que humanizar o homem que está por trás da câmera. Eu preciso saber, eu não posso tratar o meu funcionário, pensemos na realidade de igreja, como um outro meio de comunicação trataria. A gravidez não é problema para nós, por exemplo. Não é. Mas eu fico grávida e agora? Eu vou pagar tantos salários para pagar, e eu vou agora ter que manter ainda quantos meses ainda fora, ter colocado no lugar. Vai fazer. Nós defendemos a vida ou não defendemos? Defendemos, não é? Então nós falamos dos outros? Não. Vamos em casa. Ela está que bom, minha filha. Que maravilha. Imagina, essa menina, ela recebe graças à palavra. O papai me disse, eu sou culpado, estou grávida, estou indo no trabalho. Mas não disse, lá na igreja. Nos galhados para a comunicação social. Eu estou errado. Não é? Então, eu gostaria que ficasse hoje, a partir dessa breve reflexão, essa, eu diria uma conclusão, mas pausa no pensamento. Não é? Porque o homem, ele é um desafio constante para toda espécie de armadilha que tem a pretensão de aprisioná-lo. Ele não se propõe a isso. E foi interessante esse movimento, e vocês perceberam isso num sistema extremamente respeitado, o sistema Globo de comunicação. Ela se viu, o sistema civil e chefe civil em crise pela novela Babilônia. Se viu em crise. Ele teve que abrir mão, e vamos mudar. E estamos errando, tem alguma coisa. E quem foi que mostrou isso foi um elemento fora do sistema, o homem. O Papa pedindo comunicação e família. Dia desses, conversando com uma das autoridades aqui no Rio de Janeiro, então, ele diz, olha, o trabalho mais importante agora a ser feito já não é mais um trabalho com as crianças, a gente está fazendo trabalho com crianças. Eu falei, eu estou disposto a fazer o trabalho com os pais, como a gente poderia fazer? Levar esporte para os pais, porque
de fato, a cabeça do papai e da mamãe, a cabeça também mudou. O papai e a mamãe não tem aquela diversão que o filho tem durante o dia. Ele não come aquilo que o filho comeu durante o dia. E quando a criança volta daquela formação, daquele acompanhamento que teve durante o dia, ele chega diante do papai e da mamãe que são carentes, que também precisam de cuidado. Então, o Papa nos pede, não deixemos os pais sozinhos nesta missão. Não podemos. Os pais precisam ser tratados como crianças também. Eles precisam do nosso cuidado, precisam do nosso carinho. Eles precisam da diversão, da descontração. Né? Então, aqui a gente precisa ver o homem como genuíno e sempre vai ser um desafio, não só para a comunicação, e uma comunicação que tente ou que pretenda ser sistêmica. Não. Mas o homem será um desafio constante para tudo aquilo que for aparentemente artificial à vida. Porque o homem é substancialmente vida. E por vida nós temos a vie, Bergson, é o elan. E ninguém consegue segurar isto. Ninguém consegue. É fluido. Que esses dias de reflexão que vocês vão ter aqui, quando pensarem então, por exemplo, ética na comunicação, não pensem a ética na comunicação como uma disciplina ética independente, aplicada à comunicação. Isso não existe. A comunicação é ética ou não? Isso deveríamos perguntar. Agora, aplicar, parece que juntamos duas coisas que não foram feitas para estarem juntas. Né? E ao contrário. Né? Porque a comunicação, o básico da comunicação está onde? Está no próprio homem. O homem é o centro de comunicação. Então, Peggy Garcia vai dizer o quê? Homem é animal simbólico. Se ele é simbólico, o mais simples, o simbólico na comunicação. Ele fala, ele interage, ele se envolve, ele vive, né? Ele questiona, ele quer compreender. Então, deixemos que, de fato, a comunicação ela ganhe proporções bonitas, seja de fato vista como uma das grandes maravilhas do mundo, porém jamais seja a comunicação uma cela que venha nos aprisionar. Mesmo que em nome de ter um sistema, ou de se tornar um sistema, que o homem consiga enfrentar, que eu consiga ser mais criativo diante de todas as tecnologias que estão contidas. Né? Quem é mais inteligente aqui? Isto ou você? É o homem. Sempre é o homem. Seu cuidado para fazer fora. Porque senão, mesmo nós, na igreja, podemos supervalorizar estes meios e podemos nos esquecer daquilo que é o essencial, que é o coração humano, que é essa liberdade, essa diferença que está diante de mim e querida por Deus mesmo. Agradeço aos senhores pela atenção e desejo que os senhores um belo curso aqui nos bairros. Muito obrigado.